Estamos de volta e vamos falar sobre reaproveitamento de carbono na lavoura. A agricultura cobre mais da metade da superfície terrestre e contribui com cerca de 1/3 das emissões globais de gases de efeito estufa. Colocar em prática ações que promovem o sequestro de carbono é uma alternativa viável e que pode ajudar agricultores e produtores a adotarem medidas mais sustentáveis e responsáveis. Hoje, nosso bate-papo nacional é com o doutor em produção vegetal em áreas do Cerrado, Jorge da Silva Júnior, que vai destacar como é possível fazer o reaproveitamento do carbono na lavoura. E hoje o nosso tema é reaproveitamento do carbono, técnica na lavoura. A gente está vendo, né, um movimento mundial de que é preciso pensar em técnicas mais sustentáveis no agronegócio também. Por isso a escolha do tema. Inclusive já tenho várias perguntas aqui, viu, doutor Jorge? Queria que você começasse aí se apresentando melhor para a gente, explicando mais sobre o seu trabalho. Muito bem, então boa tarde, mais uma vez a gente gostaria de cumprimentar aí todos os nossos colegas aqui do Uninasal, não só aí do meio norte, mas de todo o Brasil, que tem tudo muito espalhado, né? Então é um prazer poder estar trazendo mais informações aqui para a gente, principalmente da nossa área tão ampla do agronegócio, que é do nosso curso de agronomia, aqui alocado no grupo Uninasal, especificamente da Uninasal Barreiras, aqui no oeste, o extremo oeste da Bahia. Quando a gente fala, então, sobre carbono, a gente logo, Karina, a gente já logo busca alguns incentivos que a gente tem na lavoura, principalmente quando a gente fala sobre carbono, a agricultura de baixo carbono, que é o que a gente chama do ABC, que vai até 2020. A gente tinha o ABC e de 2020 a 2030 a gente já tem o ABC+, que incluíram ali, então, outras atividades como boas práticas agrícolas, como forma de fomento e valorização do produtor rural, principalmente se tratando de sustentabilidade. Então, é sempre bom a gente botar à tona esse assunto, é um tema bastante relevante, muito importante, e que a gente tem buscado. O Brasil, inclusive, ele é referência hoje para o mundo nessas boas práticas agrícolas. Se a gente for pensar hoje nos protocolos, desde Kyoto para cá, a gente tem avançado bastante em diversas práticas. E uma das que nasceu aqui mesmo no Brasil, que é a própria prática do sistema de plantio direto. Para aqueles que não são muito bem familiarizados ao tema, então a gente tem dentro das práticas de produção agrícola o sistema que a gente chama do convencional, onde existe então o revolvimento do solo, comumente a gente vê o tratorzinho passando numa grade, um arado, então você tem o revolvimento do solo, com isso você tem uma desagregação e sofre alguns problemas, vamos dizer assim, como a exposição, muitas vezes, ou então a desagregação desse solo. Com o sistema plantio direto, é aquele que a gente busca trazer uma palhada para esse tipo de solo, e com isso a gente permite, então, o cultivo que a gente fala, o cultivo direto no solo. Então, a gente faz, por exemplo, uma prática de dessecação daquela cobertura vegetal, e com isso a gente faz a prática de plantio direto que evita esse manejo, esse revolvimento do solo. E esse tipo de prática nasceu aqui, na região do Paraná, e hoje é exemplo para o mundo. Então, essa é apenas uma das boas práticas. Existem diversas outras que a gente tem trabalhado e fomentado, mostrado, na verdade, que o produtor muitas vezes faz e que contribui bastante com a sustentabilidade. Ao passo que quando você evita muito trânsito e muito cultivo, tratos culturais, a gente, por exemplo, evita muita emissão de carbono. Então, aí a ponte de a gente conseguir trabalhar e relacionar com o carbono, que é um dos gases, né, por meio do CO2, de efeito estufa. Não só o carbono em si, mas o nitrogênio, dentre outros, como o próprio gás metano, dentre outros. Então, daqui a pouquinho a gente entra nessas práticas, você falou que foi só alguns dos exemplos, né? Eu queria que você começasse explicando para quem está assistindo em casa o que é o reaproveitamento do carbono. Existe essa sigla, né? As pessoas falam em matérias, às vezes elas vêm, mas não se atentam para o que é isso na prática. Então, eu queria que você explicasse isso. Quando a gente fala em reaproveitamento de carbono, são as diversas formas que a gente tem do carbono distribuído. Por exemplo, se você for fazer um café dentro da sua casa, você está ali emitindo um gás. A queima daquele gás ali, você emite carbono por meio de CO2, que ele vai estar liberado para a atmosfera. Só que existem algumas práticas que a gente consegue fazer o inverso, que é o que a gente chama do sequestro desse carbono, ou algumas práticas mitigadoras de emissão de carbono. Outro exemplo, quando a gente faz a prática do calcário, calcariar, fazer a correção de um solo, e você aplica o calcário no solo, uma das reações, você também vai estar liberando carbono. No entanto, se eu, por exemplo, melhorar as práticas de aumento de matéria orgânica no meu solo, por meio da palhada, por meio do sistema de plantio direto, eu consigo agora ter que esse carbono,
que ora era emitido para a atmosfera, eu capturar ele na planta, ou mesmo naquela matéria orgânica por meio da palhada no meu solo, e com isso eu imobilizo ele no solo. Então, essa prática de aproveitamento, de evitar que esse carbono seja emitido e eu capturar ele, sequestrá-lo e deixar ele imobilizado dentro do meu solo, é uma forma, então, de eu, dentro da prática da agricultura, que é considerada uma das que são potenciais, né, de emissão de carbono, eu capturar e realmente fazer o aproveitamento dele no solo. E tem outras práticas que a gente pode estar trabalhando, como o exemplo também da utilização de fixação biológica, onde a gente tem algumas bactérias que elas capturam alguns nutrientes da atmosfera e conseguem converter ela em nutrientes assimilados pelas plantas. E com isso eu também consigo fazer o fluxo inverso, fazer então essa boa prática de forma a eu estar retornando esse carbono para o solo. E não é só isso, como, por exemplo, os reflorestamentos. A prática de plantio de algumas florestas que eu também consigo acumular carbono nessas plantas, ou no móvel, em diversos outros equipamentos que eu tenho do uso do dia a dia, eu também tenho esse carbono imobilizado. E que nem sempre ele entra na conta quando a gente faz as práticas das atividades normais, não só agrícolas, mas as práticas industriais e práticas do nosso dia a dia. Doutor Jorge, então é possível a gente aliar a agropecuária e o sequestro de carbono, né? Usar os dois Ótimo, ali ótimo. Quando a em gente fala da parceria. pecuária, é perfeito, Karine, que é também um dos vilões, vamos dizer assim, né? Ah, mas a prática da pecuária, ela também está emitindo carbono. Não existe isso daí? Existem muitas falácias, Sim. redes sociais costumam bater muito em cima disso. Só que ao fato de eu trabalhar com, por exemplo, integração lavoura-pecuária ou integração lavoura-pecuária-floresta, também eu estou com práticas de sequestro de carbono. Então, eu estou com o que a gente chama do boi verde. Então, existe realmente essa prática e essa demanda de emissão de fortes quantidades de gases de efeito estufa, mas principalmente naquela forma de cadeia produtiva da pecuária, onde se trabalha com a forma intensiva, em que você tem vários lotes de gado e não tem planta, nada, eles ficam confinados em determinadas áreas específicas. O boi, vamos dizer assim, o gado que a gente tem hoje no Brasil é considerado um boi verde, um boi ecológico. Por quê? Porque a gente tem o gado solto, se alimentando de pastagens e não de rações. Com isso eu tenho ali a planta, o material vegetal não só consumido pelo gado, mas que também promove grandes aportes de carbono no solo, na matéria orgânica, como eu falei, e a própria integração, onde eu tenho áreas de lavoura e depois eu tenho a entrada do gado, que ele vai levar para essas áreas o consumo desse material, depositando, por exemplo, por meio dos seus estercos, grandes áreas de matéria orgânica, e depois ele retorna, por exemplo, numa área de floresta, que eu faço também extrativismo. Então, tudo isso envolvido, eu costumo falar que eu costumo melhorar a balança de carbono disponível. Porque o que vai acontecer? Eu vou pesar mais o carbono que eu tenho imobilizado e sequestrado por meio dessas atividades quando eu comparo com aquele carbono que eu vou estar emitindo. Então, muitas vezes, essa balança aqui que eu tenho de manejo de carbono, ela acaba compensando muito mais a atividade como sequestradora de carbono e não como emissora de carbono. Doutor Jorge, quem está nos assistindo, né, o nosso telespectador, o produtor, ele tem que cada vez mais pensar em práticas sustentáveis, né? A gente está num planeta que, enfim, milhões e milhões de pessoas, e aí a gente está vendo o consumo, né, demasiado, e é preciso pensar essas práticas sustentáveis. Qual conselho você dá para aquele produtor que ainda está um pouco resiliente, que ele não quer dar o braço a torcer, mas que é preciso abrir os olhos para isso? Eu costumo falar o seguinte, Karine, que é para chamar a atenção desses produtores, porque no dia a dia a gente costuma falar que o produtor não tem muito tempo de falar em causa própria. Então, às vezes, o produtor ele já faz uma grande parte dessas atividades, porém, isso não é muito visto pela sociedade. Às vezes a gente não consegue enxergar. Eu costumo falar que o produtor, no dia a dia dele, levantando 4 horas da manhã para ir lá tocando o gado dele, para fazer, por exemplo, a prática da ordenha, um exemplo desse. Ou o próprio produtor que também acorda às 4 horas da manhã e já está fazendo a lida do campo, fazendo, por exemplo, o plantio ou qualquer outro tipo de atividade agrícola, e no dia a dia é tão corrido que a janela que ele tem para respirar e pensar a gestão da própria empresa agrícola não dá tempo dele pensar, às vezes, na defesa em causa própria. Por quê? Porque realmente a lida do campo, ele não tem um botão de pause. Ela está acontecendo a todo tempo. Então, às vezes, a gente já faz muita parte dessas práticas. O Brasil hoje é exemplo disso. Então, muitos desses produtores, eles já fazem coisas simples. E, às vezes, ele não pensa, às vezes, que ele está fazendo
coisas coerentes. Por exemplo, as próprias reservas legais, as reservas das áreas de preservação permanente, o cuidado com o solo, o manejo do fogo controlado, de evitar que o fogo entre dentro da sua área. Todos esses são exemplos do dia a dia que o produtor já faz, o cuidado dos mananciais e das próprias nascentes, porque nenhum produtor quer prejuízo das suas áreas, intemperizar ou que seja causado algumas erosões nas suas áreas. Não, ele quer cuidar disso. Só que ele faz isso de uma forma gratuita, porque é bom para ele. Ele precisa cuidar do maior bem dele, que é a terra. E nem sempre a gente consegue expor isso para a sociedade. Então, se ainda assim, algumas práticas, que é o que eu falo do próprio trato do cultivo convencional, ainda o produtor é um pouco resistente de entrar com plantio direto ou com a própria integração lavoura-pecuária. Por quê? Porque é mais prático. Eu tenho hoje os maquinários, equipamentos são mais comuns para a prática do plantio convencional. Só que ele pode começar aos poucos. Olha, será que eu vou fazer um teste aqui na minha área? Eu vou entrar com a área de plantio direto. Quais são as principais variedades que eu tenho disponível? Eu posso entrar com a braquiária, que além de eu promover a cobertura do solo e proteção, eu também vou melhorar a minha área, por exemplo, com o aumento de matéria orgânica. Eu vou melhorar a temperatura do solo, eu vou promover que alguns micro-organismos possam se desenvolver. E com isso, esse meu micro-organismo em matéria orgânica é o meu aliado na hora de converter e melhorar a ciclagem dos nutrientes e ter nutrientes disponíveis para a minha própria planta poder resistir mais a uma condição de um estresse hídrico, a uma condição de temperaturas que podem acontecer, eu consigo preservar isso. Além disso, eu posso ter outras plantas, como, por exemplo, o uso do milheto, o uso do sorgo, que até se eu não tiver um gado, eu não vou colher para gado ou não vou colher para vender, mas eu consigo melhorar, por exemplo, os aspectos fitossanitários do meu solo. Por exemplo, são culturas que são exemplos, por exemplo, no controle de fitonematóides, que são pragas de solo hoje, que acometem diversas culturas. E o uso dessas culturas vão melhorar significativamente para a queda da pressão de população desses fitonematóides que vão acometer as minhas culturas principais. Então, às vezes, a longo prazo, eu vou ter um resultado muito maior. Às vezes, o produtor é um pouco imediatista, ele quer já ver rápido aquele retorno. Só que na agricultura isso não acontece, principalmente com as práticas hoje que a gente tem, que é um exemplo do próprio controle biológico, que é hoje amplamente divulgado e utilizado no Brasil como um todo. Só que se a gente pensasse há 20 anos atrás, a pessoa ia ser chamada de louca. Nossa, você vai usar controle biológico? Isso não existe, é melhor utilizar um químico. Mas não, hoje a gente tem o controle biológico, tem o controle químico como aliados dentro do que a gente chama de um manejo fitossanitário, tanto de pragas e doenças de manejo e conservação de solos. Então hoje o produtor está bastante antenado, hoje, graças a Deus, e a tecnologia, a gente tem disponibilizado muitas recomendações novas, então hoje está bem avançado, que a gente chama da agricultura 4.0 ou 5.0 está aí na porta, a utilização de drones, a utilização de gestão de tecnologia em maquinários que conversam entre si e a gente permite que agora toda a nossa gestão esteja na palma da mão. Então o produtor hoje está muito avançado, e não é só o grande produtor. O que a gente chama de produtores de pequena escala também tem avançado bastante, e é o apoio principal que a gente precisa, que é consultar um engenheiro agrônomo para poder te assistir, te ajudar para que você tenha sucesso no agronegócio. Doutor Jorge, você no começo da entrevista falou do exemplo do plantio direto, né, que pode ser utilizado para essa prática. Aí eu separei aqui outros que eu queria que você comentasse sobre eles, e eu queria que você falasse agora sobre a rotação de culturas. Como é que isso auxilia o reaproveitamento do carbono? A própria rotação de cultura e outras práticas agrícolas que a gente tem, que é a prática do uso de terraços, de curvas em nível, a gente poder também estar evitando e fazer o controle de erosão. São diversas outras boas práticas que a gente tem, como o uso de integração lavoura-pecuária também e o uso de controle biológico, que entrou agora no programa ABC+, até 2030. São todos esses exemplos de práticas mitigadoras e que aproveitam mais o carbono. Quando a gente fala de rotação de cultura, ela faz parte disso, porque eu vou estar colocando diversas concentrações de carbono por conta de diversas variedades de plantas que eu estou cultivando. Então eu preciso dar o que a gente chama de um descanso para o meu solo. Se eu trabalhar com somente um monocultivo de determinadas culturas, além de eu potencializar o ataque de pragas e doenças, eu vou exaurir demais as condições benéficas do meu solo. Ao passo que, utilizando a rotação de cultura, eu posso, por exemplo, mudar e ter uma variação maior de raízes, um exemplo, de plantas que eu estou trabalhando no meu solo. Com isso, eu vou ter diferentes aportes em profundidade
profundidade, por exemplo, dessas raízes que depois elas vão vir a óbito, elas vão se transformar em matéria orgânica e eu vou estar acumulando, então, carbono em diversas gradativo, né, em diversas profundidades do meu solo. Também uma forma de eu ter, então, vários aportes de carbono, fixação, incremento de carbono dentro do meu solo. Então, a rotação de cultura também é uma boa prática e é um exemplo de utilização e de sequestro desse carbono. Pronto, agora eu quero que você comente sobre a integração da lavoura, pecuária e floresta. A gente está vendo esse termo também em alguns artigos. Queria que você explicasse para quem está em casa. É o que eu comecei a falar no início lá, né? Então, você, além de você ter a integração da forma de plantio direto e outras boas práticas agrícolas, a integração lavoura-pecuária e integração lavoura-pecuária-floresta também são exemplos dessas boas práticas. Que no comum a gente costuma falar de ILP ou ILPF, que é a integração lavoura-pecuária, ILP, integração lavoura-pecuária-floresta, que é ILPF. E ainda tem a integração somente, que é LP, que é lavoura-pecuária, que é uma das formas que a gente pode estar fazendo também. Quando a gente fala integração, é realmente existir uma integração entre todas essas frentes. Por que que isso é interessante? Uma coisa que a gente tem observado, por exemplo, aqui no extremo oeste da Bahia, a gente tem previsto, por exemplo, que a gente tem a produção de milho. Um exemplo, está aqui no alto, que a gente chama dos cerrados, enquanto nas regiões do vale eu tenho amplamente utilizado a prática da pecuária. O que acontece? Na pecuária eu tenho a produção desses bovinos de corte, ou até mesmo de bovinos de leite, e lá em cima no cerrado a produção do milho. Querendo ou não, ele faz parte como complemento alimentar desses animais. Então, o que eu faço? Eu pego esse gado e levo ele para as áreas de lavoura. Então, nas áreas de lavoura, ele vai transitar, fazer a sua alimentação por meio dessa palhada de sobra que tem, depois que o produtor fez a colheita do milho, a colheita de qualquer outro tipo de cultura, o gado vai estar transitando nessa área, se alimentando desses restos culturais, com isso ele vai estar ali também devolvendo para aquelas áreas, por exemplo, matéria orgânica. Então, é uma forma de eu conseguir assistir e melhorar o trânsito que eu tenho na minha lavoura. E com isso, eu vou também ter outras práticas agrícolas sendo executadas naquela área. Porque isso não precisa acontecer em área total. Eu posso dividir minha área em diferentes lotes e fazer isso escalonado. Então, com isso, eu vou ter todo ano alguma dessas áreas com o trânsito e plantio, por exemplo, de pecuária, utilizando uma pastagem. E essa pastagem vai dar um descanso para aquela lavoura que está com aquele tráfego intenso para a produção agrícola. Eu agora passo a trabalhar com ela pecuária e depois eu vou escalonando, fazendo um rodízio entre esses meus lotes. Com isso, eu vou melhorando a qualidade do meu solo, tendo diferentes tipos de agregação de solo e aporte de matéria orgânica. Então, a integração lavoura-pecuária é, sim, uma das práticas bem interessantes, necessárias e que a gente consegue melhorar a qualidade, principalmente do nosso incremento de carbono nas nossas áreas. Doutor Jorge, como fazer a recuperação das pastagens degradadas? Um dos grandes desafios que a gente tem para frente é o aproveitamento dessas áreas, que é considerado hoje uma das grandes áreas do Brasil, são essas áreas que estão abandonadas. Áreas que, por exemplo, eram bastante utilizadas para pastagem, por determinada finalidade, elas foram abandonadas e muitas, inclusive, viraram o que a gente comumente chama aqui de capoeira, ou se reestabeleceu a vegetação nativa novamente. Então, não é a abertura de novas áreas, mas é o aproveitamento de áreas que foram degradadas e abandonadas. É um desafio porque, às vezes, essas áreas elas podem estar, por exemplo, com grandes vossorocas, e fica muito caro você fazer depósitos, por exemplo, de tampar uma vossoroca imensa, toneladas de solo que eu preciso devolver para aquela área até que ela fique nivelada novamente. Um dos desafios também é da gente aproveitar essas áreas, por exemplo, que eram de nascentes. Eu fazer a recuperação dessas nascentes, fazer a identificação e com isso a gente conseguir melhorar a qualidade desse solo. Esse realmente é um dos grandes desafios, porque a gente tem muita área que pode ser aproveitada em vez de fazer novas aberturas. E é um dos grandes, vamos dizer assim, medos, principalmente dos mercados internacionais, porque a gente tem muita área disponível sem a necessidade de desmatamento. Então, é possível? Sim, mas precisa de um empenho muito grande. Novas tecnologias precisam surgir para que a gente tenha a potencialidade do uso dessas áreas, porque muitas vezes são áreas que estão em situação um pouco de mais conflito, que é o caso que eu falei desse caso das vossorocas. No caso daquelas que são de pastagens, por exemplo, abandonadas, a gente tem que fazer as práticas agrícolas normais, fazer identificação de como que está a análise desse solo, se o que eu preciso fazer de corretivos, e com isso, aos poucos, ir melhorando a qualidade desses solos. Um exemplo de muita dificuldade, por exemplo, de áreas que são de intenso uso, por exemplo, da irrigação e que estão salinizadas.
é muito difícil a gente fazer a conversão inversa de dessalinizar esses solos. Então é um pouco complicado. Ou solos que estão muito ácidos e eu trazer ele dentro de um pH, que é um potencial hidrogeniônico acima de 7 ou próximo de 7, que seja em torno ali entre 6 e 6,5, que é o que é melhor para todas as culturas. Então, assim, são desafios que a gente tem pela frente para que a gente possa realmente ter um aproveitamento melhor. Mas é possível? É possível. Logicamente que a gente vai precisar unir forças, buscar na tecnologia formas de a gente ter um melhor aproveitamento e aproveitar, sim, essas áreas degradadas, que são uma vasta área que a gente tem hoje no Brasil. Doutor Jorge, para finalizar, tratamento de resíduos também é indicado, né? Não só indicado, como ele é extremamente benéfico. A gente precisa tratar os resíduos, sejam eles animais ou vegetais. Um exemplo, eu faço a colheita da cana, faço a moagem para fazer o caldo de cana, açúcar ou etanol, e sobra o vinhoto, que é um caldo que sobra depois que a gente faz do bagaço, né? Depois que ele é espremido esse caldo, o caldo da cana, que ela é espremida. Esse vinhoto ele pode ser utilizado não só para o controle de pragas e doenças, como também como adubação. No entanto, em grandes e elevadas concentrações, eu posso também contaminar o solo, contaminar o lençol freático. Então, eu tenho que tomar alguns cuidados, que é o quê? Diluir em quantidades que possam ser bem aproveitadas e eu conseguir utilizar isso daí como forma de adubação. Não só isso, como também resíduos animais. Eu posso ter aí tanto da produção da suinocultura, da própria produção pecuária de corte confinado, mas para isso eu tenho alguns tratamentos que são necessários para que esses resíduos, eles passam a ser, por exemplo, compostos e serem aproveitados na forma de adubação ou outro fim. Então, existe também, ele faz parte de uma das práticas de você fazer esse aproveitamento. E o outro aproveitamento ainda é desses resíduos você, por exemplo, produzir energia, como a utilização do biogás, que hoje algumas propriedades estão fazendo uso desse tipo de recurso e agora tendo, no final, a sua conta positiva junto àquelas fornecedoras de energia. Estão produzindo energia por meio desses resíduos, desde que você faça o tratamento correto. E, com isso, ter o aproveitamento máximo desses resíduos, evitando a contaminação. Então, é utilizar dos conhecimentos que a gente tem hoje, das recomendações, da tecnologia, para que eu tenha o máximo aproveitamento na produção do agronegócio, fazendo o bem também ao meio ambiente. Ou seja, a agricultura não é só produção, qualidade e recordes de produtividade que a gente tem, mas também é sustentabilidade e saber produzir bem para o nosso mundo cada vez estar melhor. Olha aí, excelente, doutor Jorge Silva Júnior. Fica aqui o convite para você voltar depois. A gente tem diversos temas aí para abordar com você. Você sempre traz muitas informações, muito rica a entrevista. Quero agradecer e deixar o convite para uma próxima. Sempre conte com a gente está aqui sempre para estar contribuindo. E mais uma vez, parabéns a toda a rede aí por trazer sempre esses temas tão pertinentes. A gente precisa levar para todos os cantos do nosso Brasil o conhecimento e tudo isso de bom que a agronomia e o agronegócio tem para o nosso país. Mais uma vez, um abraço a todos da equipe da Uninasal, que a gente caminha junto. Conte sempre com a gente. Grande abraço. Grande abraço. Tchau, tchau, doutor Jorge. E tradição